beleza? Então, vamos falar um pouco sobre cultura hoje? Bom, desde quando eu fiz aquele vídeo sobre literaturas africanas de língua portuguesa, muita gente tem me questionado: pô, Fábio, mas por que você fez um vídeo sobre literaturas africanas com tanta coisa legal de literatura brasileira, literatura portuguesa para ser lida? Bom, primeiro que literatura brasileira a gente está respirando o tempo inteiro. Literatura portuguesa a gente pode fazer uma complementação dessa cultura. Segundo, que é uma questão de representatividade. Por quê? É a área por onde eu posso fazer os destaques que eu acho necessários para que essa cultura venha a ser conhecida e reconhecida. Porque, como eu disse lá no outro vídeo, muito do preconceito é devido ao desconhecimento de determinada cultura. Bom, mas todo mundo vive falando de representatividade, então tudo tem que incluir negro na história? Não, por um motivo muito simples. Nós vemos o tempo inteiro negros na música, nos esportes. A gente vê muito negro no jornalismo, por exemplo. Vocês lembram recentemente que uma emissora fez uma transmissão falando sobre racismo, basicamente com repórteres brancos? E aí depois, acho que uma semana depois, se eu não me engano, ela fez uma outra matéria, uma outra transmissão em que ela falando sobre racismo com os comentadores negros, a maioria mulheres negras até, e que virou uma referência rapidamente. Por quê? Causou estranhamento. As pessoas não estão acostumadas a ver isso. E logo num país com uma população considerada negra tão grande. E vimos também recentemente algumas pessoas que tiveram as suas fraudes expostas nas redes sociais com relação à autodeclaração do Enem. O que gerou também uma outra discussão muito grande em cima do assunto. Certo? Então, não tem como desprezar a questão racial no Brasil. Pô, mas então fala de literatura negra brasileira. Calma, isso vão ser próximos capítulos. Mas precisamos seguir um caminho até chegar no momento da produção negra no Brasil. Então nós vamos ver alguns capítulos ainda do início da produção, dessas coisas mais ligadas a uma cultura negra específica brasileira, certo? Na TV, a gente vê tantos profissionais negros assim. Ela está ali na nossa frente? Certo? Quem parar para pensar um pouquinho, certamente vai perceber que não. No cinema, tirando papéis menores, recentemente começaram-se a distribuir papéis principais a atores negros. Não é algo tão comum assim. Tanto que uma edição do Oscar houve uma grande expectativa com relação a toda essa discussão que estava acontecendo na época. Certo? E aí eu destaco mais uma coisa. Nós estávamos falando sobre a música. A música... Mas os negros aparecem em que estilo musical? Nós vemos muitos negros no samba, no funk, um ou outro na MPB, até alguns expoentes grandes, mas não são maioria, absolutamente. Agora em gêneros de mídia, das grandes mídias, por exemplo. Vocês já pararam para pensar quantos cantores sertanejos atuais são negros? Quantos deles estão aparecendo na televisão recentemente? Certamente não. E nós temos também outros pontos com relação à música que são bastante curiosos. Por exemplo, algumas músicas que fazem algum tipo de referência à cultura negra, tem bastante gente que gosta da música e tal, pô, música legal, não sei o quê, aí vai e descobre que faz alguma referência a alguma coisa de religião africana, de qualquer coisa dessa parte mais voltada para o preconceito, e automaticamente já fala, não gosto mais, sabe? Porque fala de macumba e não sei o que. Sinto muito dizer, mas as pessoas quando fazem isso, elas estão sim sendo preconceituosas, estão sim sendo racistas. E não existe uma desculpa, um argumento que vá fazer com que deixe de ser. Porque você está deixando de gostar uma coisa por causa de um trecho que fala sobre qualquer outra coisa que te cause certo estranhamento. Outro aspecto
é a questão do número de YouTubers negros entre os 50 maiores canais do Brasil. Eu recentemente fiz uma pesquisa e gostaria de convidar vocês a fazerem também e tirarem as próprias conclusões de vocês. Mas aí, beleza, vocês podem falar qualquer coisa, pô, cara, mas aí, né, deixa os caras fazerem o que eles quiserem, pode ser isso, justificar de milhões de maneiras. Mas que imagem isso passa? Qual o significado disso? Bom, fica muito claro que alguns valores são passados, como valores estéticos, valores de pensamento, valores de aceitação, não aceitação no sentido ruim, de pena, mas assim, no sentido de você perceber e reconhecer aquelas coisas como fazendo parte do seu dia a dia. Por quê? Você vê um monte de brancos lá, você vai ser contaminado por aquela estética, por aquele pensamento. Inclusive alguns youtubers que não são negros, adotam aquele perfil de cabelo alisadão, de rosto fino e essa coisa toda, porque é aquilo que vai fazer com que eles entrem nesse meio, com que eles sejam aceitos, a imagem deles seja aceita. Então, antes de a gente pensar, de a gente condenar as situações, nós precisamos pensar no que causa aquilo, certo? E a partir do momento que nós não temos contato visual com essa estética, ou contato com esse tipo de pensamento, com o tipo de posicionamento, uma vez que cada um vai se posicionar dentro do seu quadrado, nós podemos perceber claramente que muita coisa vai ser perdida, muita coisa vai ser imposta e alguns valores vão ser esquecidos, vão ser deixados de fora do todo. Para concluir o que eu estou dizendo, pode-se dizer que boa parte do problema está no desconhecimento e na falta de acesso a esse universo cultural e imagético do negro, certo? Então, vamos parar para fazer reflexão. Se vocês quiserem discutir qualquer coisa, a gente pode pensar em outros vídeos sobre esse assunto. E eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal, e nós nos encontramos para novas discussões em outros canais ou em outras redes por aí, ok? Um abraço, nos vemos nos próximos vídeos.